Oi pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Papo com Mate. Então pega teu chimarrão, te aproxega e vamos conversar. Quando eu pedi sugestões de assuntos que vocês gostariam de me ouvir falando aqui no canal, com certeza o tema de hoje foi o campeão. Então eu vou contar um pouquinho da minha experiência pra vocês. Pra quem não sabe, eu tenho um filho de 5 anos, eu engravidei aos 18 e ganhei aos 19. O assunto de hoje então é gravidez na adolescência. Mas antes de contar a minha história, eu vou dar minha opinião sobre a campanha do governo que está rolando, que tem o intuito de diminuir o número de gravidez precoce que nós temos no Brasil, que é um número bastante alarmante. Mas ele consiste basicamente em estimular os adolescentes a transarem apenas a partir dos 19 anos. Se funcionasse, certamente seria uma solução, porque a partir do momento que tu não tem a relação sexual, tu não vai engravidar. Mas a gente sabe que isso não vai funcionar, principalmente pelo fato de que a nossa geração tem uma tendência a ter uma curiosidade ainda maior pelo aquilo que é proibido. Então, se hoje o número já é grande, imagina a partir do momento que se predetermina uma idade. Então, eu acho que o caminho não é esse. Porém, existe uma outra parcela da população que está contra esse projeto, que acha que o caminho seria a informação. Eu também não concordo que a informação por si só seja o suficiente, porque eu acredito que a gente já tenha bastante informação. Em vista aos anos passados, a gente tem cada vez mais informação e esse número de gravidez na adolescência aumenta também. Então a informação sozinha ela não é o suficiente. Eu acho que a educação sexual ela precisa partir de uma conscientização particular dos jovens. Então, eu não sei de que maneira isso seria proposto e de que maneira isso funcionaria, mas eu acho que cada indivíduo por si só deveria fazer esse trabalho de conscientização e de conversar a respeito. A gente sabe que existe um grupo pequeno de pessoas que são exceção, que não têm acesso à informação, mas na grande maioria das vezes todo mundo tem acesso à internet e é só buscar que a gente vai encontrar apoio para falar sobre qualquer coisa. No meu caso, eu sempre tive informação dentro da minha casa, sexo nunca foi um tabu. Minha mãe sempre conversou comigo a respeito disso, me levou na médica, me deu anticoncepcional, tudo certo. Todas as vezes que eu namorei, os meus namorados dormiam na minha casa. Porém, mesmo assim, eu engravidei. Então, certamente a informação, ela existia, mas não foi impedimento para que eu engravidasse, porque eu não tive a conscientização de fazer da maneira correta, de tomar o comprimido da forma certa, então eu engravidei. Hoje eu sei que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida, mas isso é uma história particular minha. A gente sabe que existem muitas jovens que passam por barras bem pesadas, por não terem apoio da família, né, psicologicamente pesa muito, então a gente precisa parar para pensar a respeito disso e tomar uma atitude em relação a esse número para ele parar de crescer. Como eu disse, eu tive bastante apoio. Quando eu descobri, minha mãe descobriu junto comigo, ela nem teve tempo de ficar braba porque eu dei uma surtada. Eu tinha recém começado a trabalhar e eu já tinha uma consulta marcada na ginecologista há algum tempo, porém eu não sabia se eu ia conseguir ir, porque quando eu marquei eu ainda não estava trabalhando. No dia, justamente essa consulta era para mim começar a conversar com a minha médica a respeito do anticoncepcional por injeção. E no dia eu tava com a menstruação atrasada, mas isso era normal para mim, eu sempre fui bastante desregulada, então eu tava bem tranquila, não tinha desconfiado de nada. Só que justamente no dia dessa consulta, eu passei mal no trabalho. Eu me senti mal, fui pro banheiro, fiquei bem tonta, tudo escureceu e comecei a vomitar. Quando eu estava ali, eu e o vaso e eu pensei, puxa vida, será? Não pode ser. Não pode ser, mas pode ser. E aí eu já comecei a chorar. Aí me recompus, lavei o rosto, saí do banheiro como se nada tivesse acontecido, com a maior cara de paisagem. Liguei pra minha mãe, porque eu já tinha confirmado que eu ia conseguir ir na consulta, e disse pra ela que eu ia ir, e já comecei a chorar e disse pra ela que eu tinha passado mal. E mãe é mãe, né? Então eu acho que ali ela já sentiu que alguma coisa estava errada e perguntou se eu queria que ela fosse comigo. E eu disse que sim, que eu queria.
Fomos até o consultório. Lá a médica, eu já cheguei chorando, já falei pra ela o que estava acontecendo. Ela me examinou, mas pelo exame de toque ela não podia ter certeza se eu estava começando um período menstrual ou uma gravidez. Fomos pro laboratório fazer o exame de sangue, que seria o resultado correto. Já era quase meio-dia e isso, eles disseram que só poderiam entregar o resultado às 1h30. Mas eu tinha que trabalhar e a minha mãe também. Aí minha mãe pediu, não, moça, por favor, entrega pra gente antes do meio-dia. Aí a mulher disse, tá, não, é 5 pro meio-dia, então vocês vêm aqui que eu vou entregar. Saímos do laboratório, ficamos esperando e aqueles minutos, assim, parecia que era uma eternidade. Aí, 5 pro meio-dia, a gente voltou, a mãe pegou o exame e eu me sentei em umas cadeiras que tinha. A mãe pegou o exame e começou a ler. Aí, só que ela tá muito nervosa, ela disse pra mulher, eu não tô entendendo nada que tá escrito aqui, tu disse pra mim. E entregou pra mulher, pra secretária. Daí a secretária começou a ler lá, né, maior do que 25, não sei o que. E aí a mãe disse, tá, e o que isso significa? Significa que é positivo, ela tá grávida. Quando ela disse isso, apagou. É tudo que eu lembro a partir desse momento. Minha mãe que me falou que eu dei um grito no consultório, que dei uma surtada. E aí, tava fechando, a gente tinha que sair. Aí minha mãe me resgatou lá do meu surto, eu saí do consultório chorando. E aí, esse percurso, assim, esse caminho, eu realmente não lembro. A gente foi pra parada do ônibus, a gente não tinha carro naquela época. E eu vim do centro pra casa, chorando no ônibus. Provavelmente quem me viu no ônibus achou que eu tava morrendo, que eu tinha descoberto uma doença terminal, que eu ia morrer pelo tanto que eu chorava. E eu só dizia pra minha mãe, não conto pra minha avó, porque a minha avó mora comigo. E a minha mãe disse, como que a gente não vai contar? A gente precisa contar, é só nós três e tal. Chegamos, contamos pra minha avó e eu só dizia que não, que como é que eu ia ter um filho, não tinha como. Mas ao mesmo tempo que eu dizia que não, eu pensava, como que não? Já tá ali, o que eu vou fazer? Não tem como. Ok, tinha que trabalhar. Engoli meu choro, fui pro trabalho. E a minha mãe também. Minha mãe é professora e era o primeiro dia de aula dela com as crianças. E aí eles tinham uma confraternização lá na igreja, né, de boas-vindas e tal. E a mãe chorava na igreja, né, e os colegas dela olhavam pra ela e diziam, mas tô tão emocionada, né, mal sabia o que tava acontecendo. Aí aquela tarde foi a mais longa da minha vida, eu acho. Eu dava uma trabalhada e ia pro banho chorar. Cheguei em casa tardinha, desabei, aí já tinha amigos nossos aqui em casa, a gente sempre teve bastante amizade. E aí várias pessoas vieram conversar comigo e tudo mais. Aí minha mãe ligou pro meu pai, que minha mãe e meu pai são separados, então ele não mora comigo. Meu pai veio, na época eu ainda não tinha muita intimidade com ele, eu não sabia de que maneira ele ia receber essa notícia, mas ele também me apoiou e foi bastante importante. Eu tive apoio de todos os lados da minha família, assim, dos meus amigos. E aquela noite eu dormi assim, mas eu tava muito assustada, ainda tava com muito medo. O sentimento que tomava conta do meu coração era medo. E agora, que jeito, como, que forma, o que vão falar, o que vão pensar, eu não vou dar conta, não tem como, eu sou muito nova. Eu tinha um namorado, meu relacionamento era bem recente e eu ainda não queria contar, não sabia exatamente o que ia fazer. Eu só fui contar no outro dia. Na época, meu namorado recebeu notícia com muita felicidade, ficou mais feliz do que eu, na verdade. E, enfim, o susto só deu espaço pro amor no momento em que eu fiz a ecografia. Quando eu fiz a ecografia, o Otávio estava lá no monitor, formadinho, com as mãozinhas me abanando. Com 13 semanas de gravidez eu já estava. A partir daquele momento, o medo caiu por terra. Tudo ficou indiferente. Eu sabia que ia dar, porque eu amava muito, já desde aquele momento, aquele serzinho que estava crescendo dentro de mim. E é um sentimento que não tem muita explicação, assim, só quem realmente passa por isso que consegue me entender. Não quero me estender muito nesse ponto. Enfim, eu continuei morando com a minha mãe, não casei, não saí de casa, nada. E tive todo esse apoio, continuo morando com ela. O Otávio hoje tem 5 anos. Eu fiz cesárea, foi muito tranquilo ganhar ele. As pessoas perguntam muito sobre isso também, então por isso que eu tô falando. Foi muito tranquilo. Eu fiz cesárea, eu tive ele em Porto Alegre por causa do meu plano de saúde. A gente foi um dia antes, o meu médico, o Dr. Derli, era maravilhoso.
foi muito legal, eu não senti dor, sério, foi ótimo. Eu ganhei o tava numa quarta-feira e tive alta na sexta e eu não queria vir embora. Eu disse pra mãe, será que eu não posso ficar aqui no hospital? Porque era muito bom. Parecia que eu tava num hotel, não num hospital. O Otávio sempre foi uma criança muito tranquila, ele não incomodou. Ele não teve cólica, eu não passei noites em claro com ele. Ele sempre foi ótimo mesmo, desde o princípio. Foi muito divertido, na verdade, ter um filho. Só que, obviamente, não é sempre assim. E as dificuldades, elas vão aumentando conforme o tempo vai passando. A parte mais difícil está vindo agora e vai vir ainda, porque educar hoje em dia é muito complicado. Então, a gente precisa pensar e falar sobre gravidez na adolescência e também pensar na cabecinha das mamães que sofrem julgamento. Eu não deixei muito me abater, na verdade, foi antes que eu pensava assim, né, as pessoas vão falar de mim, mas depois eu não liguei muito pra isso, mas a gente sabe que essa não é uma realidade, algumas pessoas sofrem bastante preconceito, eu tenho certeza que muita gente falou de mim, mas o amor tinha tomado conta da minha vida de uma tal maneira que tanto faz, tanto fez que falassem, mas não é sempre assim, então a gente tem que pensar, a gente tem que apoiar. Provavelmente tu que tá assistindo conhece alguém jovem que tenha tido um filho ou que esteja grávida, então oferece uma palavra de apoio para essa pessoa, esteja proposta, pronta para ajudá-la, sabe, para conversar realmente, para se fazer presente, porque é bastante importante. Os meus amigos foram bastante importantes para mim também, eu tive bastante apoio, mas muitas vezes a gente se sente sozinha. Então, não permita que isso aconteça se tu conhece alguém que esteja passando por isso, porque o amor de um filho e uma mãe é uma coisa muito bonita para ser julgada. Enfim, não sei se tem mais alguma coisa que eu deva falar a respeito da minha experiência. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso mesmo. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa e tudo mais, manda também sugestão, segue mandando, que eu gravo mais depois, certo? Um beijo no coração e até mais, até o próximo vídeo.